A luta contra a discriminação em Alagoas acontece desde o século XVI, gente. No período colonial, quando a região desenvolveu a sua economia com a cana-de-açúcar. Em 1597, o Quilombo dos Palmares abrigava os escravizados do Nordeste. 100 anos depois, a coroa portuguesa mandou aniquilar Palmares por um bandeirante considerado assassino de escravos e índios. Domingos Jorge Velho e Bernardo Antônio Vieira comandaram o massacre em União dos Palmares. Mas não conseguiu acabar com o ideal de liberdade. O racismo floresceu junto com o massacre. Agora, além de negros, nordestinos e pobres, todos são vítimas, principalmente os que moram nas favelas, são vítimas dessa discriminação e faltam heróis para esta luta. 20 de novembro é o Dia Nacional de Consciência Negra, o dia do massacre, uma data para reflexão. Por isso, o nosso entrevistado de hoje é o doutor e militante do Movimento Negro Nacional de Alagoas também, professor Zezito Araújo. O AL5+, está no ar. Professor Zezito, primeiro, muito obrigado por sua presença aqui no AL5+, na nossa TV Alagoas. Mas aqui você sabe que não tem enrolação, nós vamos direto ao assunto. Depois do massacre do Quilombo dos Palmares, em 1694, seguido do assassinato de Zumbi, um ano depois, o Quilombo nunca mais se ergueu. Por quê, professor? Muito obrigado por sua presença. Olha, é um prazer novamente reencontrar Arnaldo aqui nesta TV. Realmente, a estrutura física do Quilombo dos Palmares jamais se ergueu. Mas a proposta, os ideais de liberdade, de Gangazumba, de Zumbi, de Dandara, de Aractuxa e tantos outros quilombolas que lá estiveram, permanece hoje vivo na memória do povo brasileiro. Porque refletir o 20 de novembro deixou de ser o marco negro pelo negro. Nós estamos refletindo as condições sociais e econômicas do povo brasileiro. É verdade, professor. Nós não estamos mais discutindo a questão da pele. Isso já não é... Não, porque nós estamos bem misturados, né? Somos bem misturados. Agora, nós estamos discutindo a questão de classe, as divisões regionais, que sempre estiveram presentes na formação da sociedade brasileira. Para você ter uma ideia, quando você fala que o Quilombo dos Palmares ele foi constituído por escravizados, por índios e por pessoas livres, isso aí já estava configurado a concepção de sociedade que a classe dirigente brasileira impôs. Professor Zezito, antes de aprofundar nessa questão social que está presente, só para a gente dar uma lembrada na história, como foi aquele massacre de 1600? Olha, aquilo foi um assassinato, um genocídio. Eles cercaram aproximadamente 22 dias, não é? Ali a Serra da Barriga. Foi uma estratégia de guerra, né? Foi uma estratégia de guerra. Para você ter uma ideia, foi o maior exército formado naquele período. O exército português, que destruiu Palmares, foi superior ao número de soldados que expulsou os holandeses na época. E houve resistência? Claro que houve resistência, né? Agora, eles minaram a resistência dos quilombolas, porque foram 22 dias, eles ficaram sitiados e eles bebiam, pegavam água abaixo lá no rio Mundaú, e a lagoa que fica na Serra da Barriga não tinha água suficiente e alimentação suficiente, porque as pessoas pensam que a cerca real dos macacos foi simplesmente a Serra da Barriga. A Serra da Barriga, à medida que eles foram atacados, eles recuaram, subiram a serra, mas eles plantavam embaixo, ali no vale do rio Mundaú. Conviviam ali embaixo? Conviviam, trocavam, você tinha engenhos que trocavam experiência, trocavam mercadoria. O Quilombo dos Palmares, para você ter uma ideia, foi e é o quarto ponto de povoamento do estado de Alagoas que não é considerado. E é de 1600, né? De 1600, foi 1594. E quando você vai estudar a geografia e a história de Alagoas... Quer dizer, período mesmo de colonização mesmo. O período de colonização foi paralela à fundação de Penedo, paralela à fundação aqui de Marechal Deodoro, paralela à fundação de Porto Calvo. E essa história, ela nega a presença dessa população lá, mas, no entanto, quando quer ressaltar o genocídio, faz um grande destaque a Domingos Jorge Velho e a Bernardo Vieira de Mello. Quer dizer, em 1694 teve um massacre. Zumbi consegue fugir.
Ele, juntamente com um grupo de pessoas, ele foge e estabelece lá na Serra dos Irmãos, entre a cidade de Viçosa e a cidade de Cajueiro. E ele tenta reorganizar. Como ele saiu ferido, né? Infelizmente ele não conseguiu, e um dos seus amigos que morava, residia lá com ele, foi pego pelo capitão André Furtado, e depois de muito suplício que fizeram ele sofrer, ele denunciou onde Zumbi estava escondido no esconderijo, que dava o nome de um logradouro, e ele chamou o Zumbi dos Palmares. Zumbi, ao aparecer, eles literalmente fuzilaram o Zumbi. O que eles fizeram? Deceptaram a cabeça de Zumbi dos Palmares, levaram para a cidade de Olinda e colocaram em várias estacas para servir de exemplo, para que outras pessoas não fizessem aquilo que Zumbi e outras lideranças fizeram, resistir ao sistema colonial escravocrata aqui no Brasil. A resistência continua. Desde 1980 eu venho acompanhando o seu trabalho, né, dentro do movimento negro. Em 85, nós tivemos na Serra da Barriga, quando então o ministro Aloysio Pimenta prometeu transformar a Serra da Barriga, além de um parque temático, num centro de cultura, de visitação do mundo, para o mundo, né, num local onde foi, segundo a história, a primeira república do Brasil. Por que nada dá certo lá? Os intelectuais brasileiros não têm interesse. Pela Serra da Barriga? Pela Serra da Barriga. Porque se houvesse interesse, a estrada já estava até construída. Pois é. Que é tão irrelevante, não chega a 5 milhões para você construir o acesso àquilo. Está entendendo? Hoje já está se discutindo fazer, inclusive eu estou participando de uma equipe lá em Brasília, de um Museu Nacional do Negro, para fazer um museu através da internet, porque viu que o resultado na Serra da Barriga não era concretizado. Por quê? Você teria que ter legisladores, você teria que ter deputados, você teria que ter senadores que alocassem recursos para isso. Porque ninguém vive de ideias, você vive efetivamente de recursos concretos. E não há... E objetividade. E objetividade. E aí eu faço uma crítica aos nossos legisladores, tanto senadores como deputados federais e mesmo estaduais. Porque a gente só lembra da Serra da Barriga nesse período como esse. Nesse período. Fora disso, não se fala fica nada. lá abandonada. Quando aproxima-se, aí todo mundo, não, vamos alocar recursos, fazer, mas concretamente você não vê isso. No entanto, para outros interesses, se aloca. Então não há interesse de resgatar a história do povo negro brasileiro, principalmente do alagoano. Agora, o que me chama a atenção é que a luta começa pelo capitalismo, né? O massacre está muito ligado à coisa toda, porque ali é uma área de plantação de cana-de-açúcar que continua dominando a região e não muda. Olha, Arnaldo, você tocou em algo que é fundamental. Eu tenho dito, levantar algumas hipóteses. O que levou à destruição de Palmares não foi simplesmente e pura e simples a revolta dos quilombolas. É bom lembrar que antes ou paralela à instalação do Quilombo dos Palmares, quem dominava aquela região eram os holandeses, que detinha a melhor tecnologia dos plantations de cana-de-açúcar. E era quem comprava a cana-de-açúcar dessa época para distribuir na Europa, não só comprava, como produzia e financiava. Os holandeses que dominavam toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar no século XVII e no século XVIII. Na Europa, né? E distribuía na Europa. O que ocorreu? O Quilombo dos Palmares, ele ocupou as melhores terras. Aí a questão é econômica. É questão econômica. Ele ocupou as melhores terras. Para você ter ideia, do Cabo de Santo Agostinho até os confrontos de Penedo. Chegava aqui nos nossos tabuleiros, a cidade de União dos Palmares, a cidade de Porto Calvo, chegava ali próximo à corrente. Tudo isso eram áreas onde você tinha como expandir a plantação da cana-de-açúcar. A zona da mata. Era a zona da mata. Então, para os portugueses que não tinham uma tecnologia tão avançada quanto os holandeses, para aumentar a produção, eles teriam que ter maior extensão de terra. E essas terras eram ocupadas por quem? Pelos quilombolas. Então, destruir o Quilombo dos Palmares era fundamental para aumentar a produção e o enriquecimento
da elite e da aristocracia e da coroa portuguesa. Então, para mim, o Quilombo dos Palmares, a razão maior era de você expandir e ocupar aquelas áreas que era a área de Massapê, na época onde se plantava cana, era na área de Massapê. Então, eles fizeram, como diz o ditado popular, de uma única coisa dada, matou-se duas coisas. Eles recuperaram grande parte dos escravizados e ocuparam as terras, inclusive, que já eram plantadas pelos quilombolas. Professor, quer dizer, antes você vê que era a economia da época, né? A monocultura da cana-de-açúcar era o principal adversário, foi o principal adversário do Quilombo dos Palmares. E hoje? O Brasil sempre foi dividido. Sempre? Sempre foi dividido, desde o seu processo histórico. Quando se diz que você tem uma desigualdade regional, você está falando de que há uma divisão. Há uma desigualdade entre Sul, Sudeste, entre Norte e Nordeste. Evidentemente que está isso. Você, quando fala em desigualdade social, está falando de divisão. A questão nova que surgiu é que quis rotular essa desigualdade a vincular a determinados partidos. Que a desigualdade existe, o número de favelas, eu acho que lá estão, nas favelas hoje são as novas senzalas? Evidentemente que são as novas senzalas, mas há algumas diferenças que nós não poderemos negar. As senzalas, antigamente, os seus habitantes não tinham os seus direitos de cidadania reconhecidos. E hoje? Hoje você tem, entre aspas, pelo menos esse direito é reconhecido. Não quer dizer que esses direitos sejam práticos. Sejam práticos, mas nós teremos que reconhecer que houve alguns avanços. Agora, a pergunta que se faz, quem são os moradores dessas favelas? São os mesmos moradores das senzalas. Nas senzalas também você tinha pessoas pobres, sem serem escravizadas. Como você encontra nas favelas de hoje pessoas que não são negras. E dessa divisão geopolítica, como pesquisador, o senhor já observa também, além dessa divisão do país dividido entre ricos e pobres, o preconceito? Olha, o preconceito, ele é o sintoma dessa divisão. Porque temos que ir mais além, viu, Arnaldo? O preconceito ele se estabelece a partir de uma relação de poder. E essa relação de poder, ela perpassa a questão de classe e a questão de raça. Você quer se estabelecer em um determinado espaço social. Nesse caso, você utiliza-se da discriminação, você utiliza da questão de classe para estabelecer a sua relação de poder e dizer que está estabelecido. Quando você discrimina o negro porque ele é negro, porque você quer dizer que você é diferente. E você tem direito a determinado privilégio que aquele negro não tem porque ele tem uma origem racial e étnica diferenciada. Então nós teremos que fazer também essa releitura. Quando você faz essa releitura, você sai da questão pura e simples de raça e passa a estabelecer uma relação de poder onde o próprio negro, às vezes, ele interioriza também essa relação de poder quando também julga as pessoas na condição de classe. Então, nós teremos que fazer uma releitura mais complexa dessas relações sociais e étnicas no Brasil. Mas aonde está a origem do preconceito? É o que você vai saber daqui a pouquinho. A gente volta já.